Agora que estou salvo, poderei algum dia perder a minha salvação? Uma vez, alguém colocou a questão da salvação como a Bíblia a declara. Pela graça, através de fé em Jesus Cristo, é imperativo que esta pessoa compreenda como a sua decisão afetou toda a sua vida. Estudar o testemunho pessoal do Senhor Jesus Cristo sobre este assunto. Jesus promete que o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Em nenhuma circunstância Deus te lançará fora de sua família. João 10, do 27 ao 29, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Esse versículo deixa claro que nenhuma pessoa pode fazer você perder a sua salvação, porque Deus, seu Pai, é maior que todos os homens, portanto nenhum homem poderá arrancá-lo das mãos de Deus. Então você dirá: muito bem, Deus não vai me expulsar de sua família e ninguém poderá me arrancar das mãos de Deus, mas e eu? Eu posso fazer algo que me leve a perder a minha salvação? A salvação é por graça, através da fé, e não através de boas obras. É um presente de Deus. Ninguém por si próprio pode perder sua salvação, pois ninguém a conquistou. Em Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Gálatas 3:10 diz: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Em 2 Timóteo 1:12 diz: Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este versículo nos assegura que é Jesus que nos preserva e não nós mesmos. Em Gálatas 2:21 diz: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. E este versículo declara de forma clara que, se pudéssemos ser retos, ou seja, justos diante de Deus pelas nossas obras, então a morte de Jesus teria sido um desperdício. Então, se Deus não vai me expulsar de sua família, ninguém vai me levar a perder minha salvação, e eu não posso me fazer perdê-la, existe alguma coisa que me pode fazer perder a salvação? Não. Em Romanos 8, do 38 ao 39 diz: Porque eu estou certo de que nem a morte, você não vai perder sua salvação quando morrer. A vida, você não pode perdê-la enquanto viver. Os anjos não podem tirá-la de ti. Principados, nenhum tipo de autoridade pode tirá-la de ti. As potestades, o diabo não pode fazer você perdê-la. O presente, nada que aconteça agora pode tirá-la de você. O futuro, nada que venha a acontecer no futuro poderá tirá-la de você. A altura, nada que esteja acima de você. A profundidade, nada abaixo de você. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que é assim? Porque o seu relacionamento com Deus agora é um relacionamento entre filho e pai, através do seu relacionamento espiritual. Releia João 1:12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você nasceu fisicamente, o seu nascimento foi registrado em um cartório. Quando você nasceu novamente, houve um registro em 1 João 5:11 e o 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Estas coisas vos escrevi a vós, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. A sua certidão de nascimento tem um selo, o brasão da República. O seu nascimento espiritual é selado pelo Espírito Santo de Deus, em Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você será filho do seu pai eternamente, porque você nasceu dele. Você pode deixar o seu país, mudar seu nome, rejeitar seu pai, nunca mais vê-lo, ouvir sobre ele, ou mesmo pensar nele pelo resto de sua vida, mas isto não vai mudar o fato de que ele é o seu pai. O mesmo acontece com seu pai celestial. Você pode morrer, mas nunca estar por nascer. O seu nascimento é para sempre, tanto físico como espiritualmente, e nem mesmo Deus
Deus poderá mudar este fato. Questões básicas. Como posso ter certeza de que estou salvo? A primeira epístola de João foi escrita com o propósito de esclarecer esta questão. Em 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Como novo cristão, esta epístola é extremamente importante para ajudá-lo a crescer e a esclarecer esta dúvida. E se eu não me sentir salvo? A sua salvação não é baseada em sentimentos. Ela é baseada na verdade contida na palavra de Deus. Em 1 João 3,20 diz: porque se o coração nos condena, pensamos ou nos sentimos não salvos, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Deus sabe se você está salvo ou não, mesmo que você não o saiba. Tito 1,2 diz-nos: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Acredite apenas no que Deus disse. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Notas finais. Atualmente encontramos alguns ensinamentos em outras igrejas. Devemos trabalhar para manter a nossa salvação. Se pecarmos depois de nosso nascimento espiritual, podemos perder nossa salvação. Deus castiga seus filhos. Tudo isto é falso. Um cristão tem a garantia da glorificação, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, em Romanos 8,30. De acordo com Romanos 8,30, a glorificação é garantida a todos que Deus justifica. Esse termo se refere a um cristão recebendo um corpo de ressurreição perfeito no céu. Se um cristão puder perder a salvação, então Romanos 8,30 está errado, porque Deus não pode garantir a glorificação para todo aquele que ele predestinou, chamou e justificou. Muitas outras ilustrações do que ocorre no momento de salvação podem ser compartilhadas. Até essas poucas que compartilhamos, no entanto, deixam bem claro que um cristão não pode perder a sua salvação. A maioria, se não tudo, do que a Bíblia diz que acontece com uma pessoa quando ela recebe a Jesus Cristo como Salvador, seria eliminado se a salvação pudesse ser perdida. A salvação não pode ser revertida. Um cristão não pode deixar de ser uma nova criatura. A redenção não pode ser desfeita. A vida eterna não pode ser perdida e ainda ser considerada eterna. Se um cristão pudesse perder a salvação, Deus teria que voltar com sua palavra e mudar de ideia. Duas coisas que a Bíblia diz que Deus nunca faz. As objeções mais frequentes à crença de que um cristão não pode perder a salvação são as seguintes: o que dizer sobre aqueles que são cristãos e estão vivendo continuamente um estilo de vida imoral? O que dizer daqueles que são cristãos, mas no futuro chegam a rejeitar a fé e negar a Cristo? O problema com essas duas objeções é a suposição são cristãos. A Bíblia diz que um cristão verdadeiro não vai viver continuamente em um estilo de vida imoral, como em 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. A Bíblia declara que qualquer um que abandone a fé está demonstrando que ele ou ela nunca foi um cristão verdadeiro. Em 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, a pessoa nunca foi salva, nunca foi cristã, por isso ela vive de forma imoral e rebelde com Deus. Já o cristão verdadeiro não pode perder a salvação. Nada pode separar um cristão do amor de Deus, nada pode remover um cristão da mão de Deus. Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que nos prometeu. Judas 24:25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, a único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.